A mulher que eu vou apresentar para vocês hoje é uma mulher fantástica. Ela é ativista do movimento negro, dos direitos humanos, produtora cultural, ela é diretora do Quilombo Urbano, a Casa Acotirene. Ela é Joyce Marques, uma mulher incrível. Eu, Bruno Ferraz, sou um homem cis preto. Joyce Marques é uma mulher cis negra. Nós estamos conversando pela Casa Acotirene, na Ceilândia. Como surgiu o Acotirene? Como é que foi a ideia? Pois é, nem eu sabia que ia virar tudo isso, né? Mas axé por isso, tô só trabalhando aqui conforme meus ancestrais querem. E a ideia da Casa Acotirene, eu ocupei esse espaço no segundo semestre de 2018, né? Como a Kelly, né, da equipe de vocês falou, ela já esteve aqui. Que era um outro coletivo, né? Bem mais artístico. E quando a pessoa que estava aqui nesse momento foi embora, eu tinha me mudado pra cá e aí ele falou assim, eu vou dizer pra vocês, eu cheguei do meu trabalho e ele estava aqui com uma mala no meio do pátio do terreiro e falou assim, nega, faz o rolê que eu sei que você dá conta. E aí eu já sabia o que eu tinha que fazer mais ou menos, mas não tinha ideia de que ia ser tudo isso. Então eu fazia parte de um coletivo também de mulheres negras. E ocupei o espaço, fiquei aqui e comecei a fazer também o trânsito de pessoas por pessoas negras, né? Então, porque já era para ser uma ocupação de mulheres negras com intuito político, né? De fato. E aí começamos a ocupar e eu, cara, vem meninas, tem um apartamento aqui, tem que vir, tem que ocupar. O aquilombamento urbano é uma forma da gente se organizar também, né? Da gente se juntar, se agrupar, pra gente discutir coisas importantes e para além de discutir, a gente pensar soluções também, estratégias, né? De como a gente vai se organizar, né? Em busca dos nossos direitos, né? De requerer aquilo que é nosso, resgatar saberes, conhecimento, passar isso para frente, excepcionalmente para a nossa juventude, né, para as nossas crianças, esses valores que a gente acha que é muito importante, né, esses valores, até uma perspectiva educacional, inclusive, né, que a gente fala na cultura iorubá, né, traz uma outra perspectiva de educação e a gente vem trazendo isso aqui para dentro do Quilombo, que a gente acredita, né, nessa pedagogia ancestral que funciona com certeza. E aqui a gente já tem passado muita gente por aqui. Então, cunhamos também, né, enquanto Quilombo Urbano, exatamente por isso, pelo trânsito de pessoas negras no espaço. O brechó, ele foi criado numa perspectiva não só de ajudar a manter o espaço, mas também numa perspectiva de chamar a atenção das pessoas sobre o consumo. Né, sobre a valorização das peças, reutilização e o cuidado com o planeta, porque a gente está sucateando o planeta. Então a indústria têxtil é uma das que mais polui o nosso planeta. Joyce, uma pergunta que eu tô ansioso para te fazer. Quem é a Joyce Marques? Lá! Joyce Marques. Bom, eu vou começando falando de onde eu vim, né, de onde eu enterrei o meu umbigo. Eu sou uma mulher nordestina, eu sou piauiense. A minha mãe veio retirante, né, do Piauí para Brasília nos anos 90. E eu vim para cá com 10 anos de idade, mais ou menos isso. Moro aqui tenho 36 anos hoje, né? Sou mãe solo, né, mãe do Vinícius. Um garoto negro de 18 anos. E sou educadora popular, produtora cultural, presidente do Quilombo Urbano, né, desde 2019. Eu sou essa pessoa, né, corajosa, uma mulher de axé, candomblessista com muito orgulho, com muito amor, filha de Xangô. Joyce, nós falamos sobre você ser filha de Xangô, candomblessista. Eu quero que você fale um pouco sobre preconceito religioso. É um assunto que tem sido falado muito, mas eu acho que tem sido falado muito dentro da nossa comunidade afro-candomblessista de religião de matriz africana. E aí eu já penso que não é preconceito, é racismo religioso. Por quê? Porque é direcionado a uma raça, a uma religião, apenas uma religião, que é a Umbanda, Candomblé, né? E principalmente quando esse algoritmo da imagem é a imagem de um homem ou de uma mulher negra.
Então, o que a gente tem visto ultimamente, infelizmente, é o aumento dessa intolerância que, junto com o racismo, né, tem feito estrago e tem nos colocado num lugar onde a gente está cada vez invisibilizados. Né? A nossa religião, a nossa cultura, ela contribui de forma extremamente rica, né, para tudo isso que tem no Brasil hoje. E quando eu, uma mulher negra de candomblé, não posso sair na rua, né, com a minha roupa branca, com o meu ojá na cabeça, não posso sair com os meus paramentos, que eu posso ser violentada, né, verbalmente e fisicamente também, como a gente tem visto muitas situações, infelizmente, a gente tem que dar o nome certo. E o nome certo é racismo religioso. Né? A gente vive um processo no Brasil, tanto de uma perspectiva de embranquecimento, tanto com uma perspectiva extremamente cristã. Né? E isso coloca nós, enquanto povo de religião de matriz africana, num lugar de demonização. Mas alguém criou essa perspectiva de demonização, que foi atribuído a um corpo negro, que foi atribuído à cultura de um povo que veio de África, né? Que atravessou o Atlântico forçadamente e que chegou aqui, teve que de forma forçada e violenta deixar sua cultura, as suas perspectivas, né, de culto, né, porque éramos forçados a não cultuar os nossos ancestrais, aquilo que a gente acreditava como sagrado. É preciso a gente tratar isso de forma muito séria, porque quando entram na minha casa e queimam e destroem as nossas coisas, o nosso sagrado, isso é crime, isso é uma violência imensurável. Né? Nós nos sentimos violentados de todas as formas e nos sentimos também de alguma forma desamparado, porque a gente não vê, por exemplo, a justiça no Brasil tratar isso de forma séria como deveria ser. Então, o racismo religioso, ele é propagado e a gente vê, infelizmente, outras lideranças religiosas, né, reforçarem isso, o que é muito triste, né, porque a gente não reforça jamais violência contra ninguém. Nossa perspectiva não é essa, é de bem viver, né, de cultuar o que a gente acha sagrado para que a gente possa ter bem viver. Né? E, infelizmente, precisa ser falado e ser tratado de forma séria. Tem vários relatos recentes agora de pessoas negras em situação análoga à escravidão. Né? Então, assim, enquanto tem uma pessoa negra sendo protagonista de uma novela, a gente tem um jovem negro morrendo a cada 15 minutos no Brasil, 13 minutos no Brasil, por exemplo. Quantos jovens negros não morrem por dia? Né? Então, a gente tem a maioria das mulheres negras que sofrem violência. A gente tem a maioria das pessoas negras que estão na rua em situação de abandono, de alcoolismo, né, de, enfim, todo tipo de vício. Eu acho que a estrutura mesmo, ela precisa ser olhada, né, e amparada e reparada. Porque realmente, infelizmente, ter uma, duas, três pessoas para representar uma comunidade que é mais de 54% no Brasil é muito pouco. Tem uma outra pergunta que eu acho importantíssima também. Nós já estamos falando de racismo. Vamos botar um pouco mais, machismo. Machismo, misoginia, como é que a gente enfrenta isso? Século XXI, 2023, ainda falando sobre isso. Então, uma fala tão antiga e tão atual, né? Por quê? Extremamente atual. E aí falando a perspectiva de Brasil, que é cunhado, né, no patriarcado, né, e a gente sabe disso porque no final quem decide sobre a nossa vida e a nossa morte é o patriarcado, né, tanto de pessoas negras como de pessoas indígenas, LGBTQIA+, né. Então, assim, eu acho que a importância, inclusive, aí eu trago a importância do protagonismo e da ocupação de nós, né, que não somos minoria, negros, LGBTQIA+, indígenas, nós não somos grupos minoritários, nós somos minoritários no sentido de políticas públicas aplicadas para nós, né? Mas nós não somos. Então, é importante que nós estejamos em espaço de decisão. É importante que a gente esteja em espaço onde a gente vai criar leis que assegurem os nossos direitos, leis que assegurem sobre a nossa vida. A forma que a gente oferece acolhimento para a nossa comunidade é educação, formação, capacitação, saúde psicossocial, oficinas, atividades voltadas para a nossa saúde, né? Então, o que a gente desenvolve aqui,
o tipo de acolhimento é esse. E também porque a gente acredita na educação, né, como uma ferramenta principal para que a gente mude de alguma forma a realidade que a gente vive. Educação, oportunidade, né, e a gente acreditar. Então é isso que a Casa Cotirene vem fazendo cada vez mais, é dando oportunidade. Que mensagem a Joyce de hoje daria pra Joyce do futuro? Tipo, vamos filmar e no futuro você olha a Joyce de hoje te falando, sabe, te dando um conselho. O que você quer? O que é legal de se dizer? Então, vou parafrasear o Mano Brown aqui rapidinho para responder. Eu diria para Joyce, tem que acreditar, continue acreditando. A vida é um desafio, mas a gente tem que acreditar. Porque se os meus antepassados não tivessem acreditado, eu não estaria aqui. Se os meus antepassados não tivessem acreditado e persistido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Então toda essa coragem que eu sinto dentro de mim para fazer o que é pela raça, é pela cor, é pelo amor, né? Mais uma vez parafraseando Racionais, né? A luta é pela raça, é pela cor, sempre vai ser. Então eu diria para a Joyce do futuro e agradeceria a ela e diria que ela foi incrível, né? Que ela foi forte e corajosa, que ela não teve medo, né? E que até os medos que ela teve, tudo bem, né? Que ela se perdoe por isso. E agradeço ela, a Joyce do futuro, porque é isso, eu acho que a gente carrega, né, dentro de nós muitas coisas, né? Eu carrego dentro de mim a coragem dos meus ancestrais. E eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu nunca estou sozinha. Mas eu quero muito agradecer você ter aceito o nosso convite pro programa de hoje. Um prazer imenso, uma coisa mais maravilhosa. Energia incrível, esse lugar é fantástico. Obrigado por ter nos recebido aqui. Eu que agradeço, essa visita foi odara, foi maravilhosa, foi gostoso conversar com você e poder falar mais sobre o trabalho, sobre a casa, né? Posso te dar um abraço? Ah, por favor. Pra gente encerrar.